Olá, povo de Deus, boa tarde. Nós já estamos chegando por aqui com a nossa live missionária. Então, nós vamos compartilhando aí o link. O nosso amigo William já está aí encaminhando aí para os grupos. Vamos compartilhar, que nós já estamos por aqui ao vivo. Simbora! Você que vai chegando, seja bem-vindo. Vamos ajudar a compartilhar o link aí. Linda. Te mandei bem esse link. Muito. Por enquanto, 3. Certinho. Você que vai estar chegando, pode ir colocando o seu nome aqui. O Diogo, da paróquia Menino Jesus, Fortaleza dos Nogueira, já está aqui presente. Seja bem-vindo, Diogo. Se tiver mais outras paróquias, outras pessoas de outros lugares, pode ir colocando o nome aí. E vamos chegando, minha gente. Vamos compartilhando o link, porque o mês missionário já iniciou praticamente. Ieda, boa tarde, Ieda, seja bem-vinda. A Ieda de Nova Colinas, chegando por aqui. Da comunidade Santa Ana, muito bem, Ieda. Está tudo explicadinho. O João Gabriel, boa tarde, João Gabriel, sejam bem-vindos. E a gente vai pedindo para irem compartilhando o link, convidando nossas comunidades, nossas pastorais, e assim vamos juntos realizar essa live bonita. Dona Sônia, seja bem-vinda. A Irene lá da paróquia Nossa Senhora de Nazaré Riachão. Boa tarde, Irene, seja bem-vinda. Nossa coordenadora diocesana já chegou por aqui, Sandra Cruz, e ela já chega desejando boa live. Simbora com as bênçãos de Deus, corações ardentes, pés a caminho. É isso aí, Sandra Cruz. Neuzélia, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A Lucinha também está dando boa tarde.
Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, gente. E vamos aí compartilhando o link, porque nós vamos trazer quanto mais missionários e missionárias, melhor para esse momento, que será um momento assim muito bonito para nós missionários e missionárias, para a gente já ir nos inteirando desse mês missionário, que já inicia amanhã, que é o mês de outubro, e que ele vem com muita coisa bonita para nós realizarmos. Tem muita missão por aí. E aí nós vamos convidando aqui esses dois homens que estão na telinha, muito bonitos, para eles se apresentarem, dizerem seus nomes e qual a paróquia que faz parte. Vamos lá, meninos. Lucidalva, seja bem-vinda também. Boa tarde, paróquia Menino Jesus, Fortaleza dos Nogueiras. Muito bem, Lucidalva. Antônio José, chegamos, estamos juntos, missão é vida. Isso mesmo, Antônio José. Missão é vida, vida é missão. Agora vamos ver esses homens para se apresentarem que estão na telinha. Este aí que está de camisa branca, se apresente. Olá, boa tarde, missionários e missionárias da Diocese de Balsas, outras dioceses do nosso Brasil. Eu sou William, faço parte da paróquia Nossa Senhora das Vitórias, aqui em Alto Parnaíba. E eu sou o padre José Alberto, coordenador diocesano de pastoral e pároco aqui na paróquia São Raimundo Nonato, em Mangabeiras. Muito bem, e eu me chamo Roseane, carinhosamente chamada como Rose, e fazemos parte do Comide. Estamos juntos nesta missão bonita. E, gente, nós temos como tema do nosso mês missionário Ide da igreja local aos confins do mundo. Como lema, corações ardentes, pés a caminho. É necessário que o nosso coração arda para colocar-nos a caminho com vigor, com amor e com motivação também. Então, gostaria de convidar a todos aí para juntos, você daí e a gente daqui, para fazermos a oração, a nossa oração missionária. Então vamos juntos. Deus Pai, Filho, Espírito Santo, consagrados e enviados pelo batismo, fazei-nos viver nossa vocação de discípulos missionários como graça e missão, inspirados e guiados pelo Espírito Santo, com os corações ardentes ao escutar a vossa palavra e com os pés a caminho para anunciar a boa nova de Jesus Cristo, queremos ir da igreja local aos confins do mundo. Queremos ir da igreja local aos confins do mundo. Maria, Mãe missionária, rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, é com essa oração missionária que nós damos continuidade a essa bonita live que quer nos ajudar a arder os nossos corações e nos colocar a caminho com amor e com um ardor missionário. E quem vai nos ajudar neste momento é o Padre José Alberto. Padre José Alberto, seja bem-vindo, porque é com você agora. Padre, o microfone. Muito bem, povo de Deus, povo missionário. Cada um certamente deve esperar o dia, a hora,
o mês durante o ano daquilo com que você mais se identifica. Então, certamente, muitos de nós, missionários, aguardamos o mês missionário. O que vai vir? Que propostas vão chegar a partir das pontifícias obras missionárias, ou mesmo a partir da CNBB, a partir dos regionais, da diocese, da paróquia? Então, quem tem um coração missionário, com certeza aguarda com uma boa ansiedade o mês missionário. E graças a Deus ele chegou. E chegou ousando, como deve ser sempre o espírito missionário. Chegou com uma proposta encantadora, como deve ser o mês missionário. Chegou para nos contagiar e com uma grande mensagem para toda a igreja no mundo inteiro, principalmente nós aqui no Brasil. Então, temos presente aí, ide da igreja local aos confins do mundo. É o tema desta campanha missionária. Já é como que uma ordem. Ir da igreja local até os confins do mundo. Nós não inventamos palavras, nós não inventamos essa ordem. Sai da boca de Jesus. Depois, a inspiração bíblica baseada no texto dos discípulos de Emaús, Lucas 24, 13 a 35. Ou seja, corações ardentes, pés a caminho. Importante a gente saber a origem de cada coisa. Como é que surgiu o mês da Bíblia, por exemplo? Como é que surgiu o mês das vocações? Então, cada categoria deve ir ao encontro da sua resposta. E nós também devemos nos perguntar como surgiu o mês missionário. Então, pesquisando, tem a sua origem quando o Papa Pio XI colocou o Dia Mundial das Missões, e foi quando o terceiro domingo do mês de outubro passou a ser celebrado como o Dia Mundial das Missões. Portanto, em 1926, este Papa instituiu essa data com o objetivo de incentivar a oração pelas missões e de promover uma coleta em favor da evangelização dos povos. Porque a gente sabe que há realidades que realmente são mais difíceis, há realidades que não têm tantos recursos para isso e os missionários passam necessidade, assim como o povo. Essa iniciativa, ele teve como inspiração o Evangelho de Mateus, que nos convida a ir a todas as nações. Discípulos missionários somos todos nós, né, gente? São mulheres e homens que põem os pés a caminho, cativados e movidos pelo amor de Cristo, que lhes faz arder o coração. E quem realmente se faz missionário no dia a dia, indiscutivelmente não consegue ficar parado diante das necessidades missionárias. Os pés dos discípulos missionários estão fincados na realidade da própria igreja local e da realidade que os circunda. Aqui já tem uma indicação muito importante. No entanto, sua vida-missão não se esgota só na realidade local, mas tem como ponto de partida de onde o coração se abre a toda pessoa e todos os povos até os confins do mundo. A primeira configuração que nós realmente precisamos é de uma identidade local, é de uma identidade comunitária. Ou seja, a minha realidade ela é fundamental, porque se eu não tenho uma identidade local, se eu não vivo a minha fé em uma comunidade, por exemplo, como é que eu vou ter ponto de partida? E é possível isso? É sim. Tem gente que se instalou, por exemplo, em um grupo, em uma pastoral, em um movimento, e ficou ali. Ele se individualizou tanto que não vive a dimensão comunitária. Enquanto que a comunidade ela é condição para gerar discípulos missionários. Os grupos pastorais, movimentos e ministérios, eles não existem
em razão de si mesmo. É a comunidade que os gera para realmente os enviar. A campanha missionária deste ano põe em evidência que cada igreja local, ou seja, igreja local, é uma forma de se referir à diocese. Daí, nós temos a igreja particular, que é a paróquia, a igreja local é a diocese, e a igreja universal, que é falando da igreja como um todo. Portanto, a campanha missionária deste ano põe em evidência que cada igreja local tem o dever de evangelizar toda pessoa e todos os povos até os confins da terra. Ou seja, uma diocese que se preze, ela organiza o mês missionário, mas também toda a sua vida missionária, que ela tenha essa visão mais completa da missão. Destaca-se que este elan missionário nasce da experiência do amor de Cristo que cativa e impulsiona cada cristã, cada cristão. Então, isso é de fundamental importância para a gente ter realmente esta compreensão. As pontifícias obras missionárias são as que primeiro têm o compromisso de organizar o mês missionário, assim como o Dia Nacional, a mensagem do Papa, que é uma mensagem universal. Ela tem a responsabilidade de organizar a campanha missionária, realizada sempre no mês de outubro, na igreja de todo o Brasil. Colaboram nesta ação a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio da Comissão Episcopal para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial e outros organismos que compõem o Conselho Missionário Nacional, no caso, o COMINA. Assim como na diocese, quem organiza é o COMID, na paróquia, quem organiza é o COMIPA. E aqui nós temos, todos nós certamente em várias paróquias já deve ter chegado aí, o livrinho da novena missionária, que vai trazer como arte justamente esse pé que traz o coração, para dizer da importância realmente de como o nosso coração precisa pulsar, precisa arder realmente a mensagem missionária. Porque se o coração não arde, com certeza os pés não vão te levar a caminho algum. A construção da arte da campanha missionária 2023 está em sintonia também com o Congresso Missionário, que vai acontecer daqui a pouco também, em Manaus. Nos lembra o coração que pulsa na realidade local e os pés que nos impulsionam à animação missionária em todo o mundo. Vamos ver. O coração traz a arte da cultura indigenista amazônica, marcado pela cruz que nos identifica, ou seja, nessa diversidade cultural, mas em uma realidade que também exige bastante de todos nós. O pé representa as 5 cores, representando os 5 continentes, e o chamado para a missão até os confins do mundo. Acredito que todos os missionários já entendem um pouco desta mensagem, que nós usamos estas cores. Então, quando a gente olha para o símbolo, ele já traz uma mensagem para todos nós. Depois nós temos o símbolo da rede também. A rede representa as 279 igrejas, ou seja, dioceses do Brasil, aprofundando a compreensão da responsabilidade missionária. Isto é, todas as dioceses hoje elas têm um compromisso, principalmente com a Amazônia, que tem uma carência maior
de missionários. Portanto, a novena missionária nos convida a rezar e refletir sobre a necessidade de sermos uma igreja em saída, próxima das pessoas e que chega até os confins do mundo. Reunir as famílias, escolas, faculdades, locais de trabalho, grupo de reflexão e oração é sempre um momento significativo e muito especial. Ou seja, nós, dentro de nossas paróquias, dentro de nossas comunidades, devemos fazer todo o esforço para que, de fato, a novena missionária chegue a todos os espaços. A gente propõe. Claro que nós, como igreja, como comunidade, grupos pastorais e movimentos, lideranças, famílias católicas, temos obrigação moral. É dever nosso. Devemos sentir convocado. Mas, principalmente, também não deixar de propor a outras realidades, independente se elas são espaços eclesiais ou não. Com certeza, esta compreensão, principalmente esse ano, vai trazer, enriquecer demais esta capacidade de fazer a gente olhar de maneira mais ampla a vida e a missão. Por isso, agora eu quero trazer presente com uma iluminação bíblica de cada texto, né, que eu vou ler todos os textos, mas, como eu já li, meditei, aqui está. O primeiro dia da campanha missionária, por exemplo, nós temos como temática Campanha Missionária 2023. Esse primeiro encontro que está aqui, ele vai apresentar toda essa proposta que nós estamos tomando conhecimento. Apresentar a temática, apresentar o lema, que a gente vai já meditar a partir da carta do Papa Francisco, e vai ter sempre a iluminação bíblica. O que é comum a todos os textos? Todos os textos que são apresentados aqui, eles trazem duas coisas. Primeiro, justamente o contexto de perseguição, um contexto em que a igreja está passando por conflitos, um contexto em que a comunidade está sofrendo. E a partir desse contexto faz com que o anúncio nasça do coração dos missionários ali. Muitas vezes, quando chega uma crise, como chegou a pandemia, quem não tinha o coração realmente impulsionado pela missão, quase que agradeceu, ficar parado, fechar a igreja. Mas os verdadeiros missionários, eles encontraram formas, estratégias e realmente impulsionaram a missão. Isso é o que nós devemos fazer. Portanto, primeiro dia da campanha missionária. Lucas 24, 13 a 35, que é o texto iluminador. Lembra aquele texto em que os discípulos estavam saindo tristes, desolados, lá de Jerusalém, estavam indo para Emaús. Enquanto conversavam, o próprio Jesus se aproximou, falou com eles, caminhou com eles pelo caminho, perguntou sobre o que estava acontecendo, até chegar o momento de Jesus dar uma pequena lição para eles. Olha, filho, será que tudo isso não deveria acontecer? E Jesus falou das Escrituras, principalmente as passagens que poderiam se referenciar àquele acontecimento, ou seja, a ele próprio. Chegando próximo a Emaús, Jesus fez que ia passar mais adiante, no entanto, ele foi convidado a ficar. A célebre frase, fica conosco, Senhor. Depois disso, Jesus vai à mesa, um gesto que normalmente seria do pai de família foi cedido a Jesus, que foi de repartir o pão. E naquele partir do pão, então, os discípulos reconheceram Jesus e refizeram o caminho. Então, muito importante reconhecer que há uma realidade local, mas há um caminho que é refeito para chegar até a dimensão maior da mensagem missionária. Vamos lá, William, passando aí os slides, já estou no segundo dia. Pode passar para o segundo dia. Isso. Então, o segundo dia da novena vai trazer também esta mensagem da igreja local aos confins do mundo. Como é que nós compreendemos isso? Vai ser pertinente essa temática. A minha comunidade, quando ela se senta para rezar, ela tem que lembrar das comunidades que estão no sertão,
das periferias que muitas vezes não estão organizadas, lembrar daquelas realidades macro a nível de Maranhão, das realidades mais difíceis, como na região amazônica, lembrar dos missionários que às vezes, por exemplo, no continente asiático, só 3% são cristãos, católicos, em vários lugares que onde sequer se pode falar na fé cristã. Então, é essa visão que nós precisamos ter, porque se nós não rezarmos esta realidade com uma dimensão além fronteira, a gente não vai ser realmente missionário em saídas, como coloca o Evangelho, como coloca e repete o Papa Francisco. Então, nós temos o texto aqui que vai convidar a refletir naquele contexto, uma comunidade que é chamada, mas também uma comunidade que começa a se misturar e a entender que o evangelho não é só para judeus, mas que o evangelho é para todas as pessoas, para todas as nações. Depois nós temos o terceiro dia. Das igrejas locais da Amazônia aos confins do mundo. A carta de São Paulo aos Tessalonicenses também vai colocar o mesmo contexto, onde Paulo vai elogiar os missionários que ali estão em Tessalônica, mas vai dizer: olha, vocês precisam também anunciar o evangelho para além de onde vocês estão. Mais uma vez, essa temática pertinente. Imagine que no início do cristianismo, isso não foi fácil entender. Agora, não se iluda, por que que a igreja está colocando essa temática hoje? Porque existe hoje uma espécie de ideia de privatização da salvação, privatização da missão. O que significa essa terminologia usada pelo padre Leonardo, um padre gaúcho, que nos ajuda a compreender o seguinte: é justamente quando a gente não tem e não quer ter uma vida comunitária, mas cria uma relação intimista. Sou eu e Deus. Gente, o cristianismo ele é essencialmente comunitário. E comunitário não diz respeito a um grupo que eu formo ao meu favor, mas quando você sai de si para conviver coletivamente, comunitariamente, na estrutura onde você está. Por isso a igreja local. É a igreja que te envia a missão que você precisa fazer, que nós precisamos fazer. E isso a comunidade tessalônica também vai precisar entender, como todos nós. Quarto dia da missão traz, mais uma vez, toda a igreja local é responsável pela a igreja universal. Por exemplo, às vezes a gente propõe a coleta missionária. Foi interessante, ontem nós fizemos aqui a reunião do conselho, espalhamos no chão o livro da novena, a mensagem dos santos, a mensagem do Papa e o envelope da campanha missionária. Eu observava a quantidade de santinhos que pegava, a quantidade da mensagem do Papa, mas houve pessoas que não pegou sequer um envelope. Quer dizer, o que isso me diz? O tamanho da visão que ele tem da dimensão missionária. Olha, se eu tenho o suficiente, e eu acho que a minha paróquia tem o suficiente, então, quem está lá no Sudão, quem está lá na África, quem está lá fazendo o que eu não tenho condições de fazer, isso não me diz respeito. Eu não tenho nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso, além de eu não ir. E muitas vezes promover nem significa necessariamente tirar do seu bolso. Mas é uma falta de sensibilidade, né, que muitas vezes não chegou como compreensão. Eu diria que às vezes é um pecado que a gente nem sabe que está cometendo. Por isso a importância da gente alargar essa visão, para que de fato a missão não seja um gueto, mas ela tome, o nosso agir sempre vai ser local, mas ele vai ter uma proporção
universal. Por isso que a gente tem aqui o texto dos Atos dos Apóstolos, que é justamente o Pentecostes. O Pentecostes coloca pessoas de todos os continentes que estão ali falando a mesma língua. Às vezes nós estamos em uma única comunidade e ainda falando línguas diferentes. Quinto dia, as pontifícias obras missionárias a serviço da universalidade das igrejas locais. E aqui nós vamos ter mais um texto também dos Atos dos Apóstolos, que vai colocar um contexto de conflito, mas também a missão além fronteira. E como a igreja faz bem isso, com zelo, com cuidado. Ou seja, existe um setor desde da Santa Sé, onde está o Papa, existe um setor a nível de América Latina, né, o COMLA, Conselho Missionário Latino-Americano, também um COMINA a nível de CNBB, o regional, a diocese, a paróquia. Então, toda essa organização, ela existe a fim de não deixar a igreja se perder. Porque ou a igreja é essencialmente missionária ou ela não é, de fato. E, de fachada, já tem muita coisa nesse mundo. Precisamos realmente incutir dentro do nosso coração até virar amor, virar paixão, virar casamento, virar essência, virar rosto em cada um de nós, a dimensão missionária. Sexto dia, os cristãos leigos e leigas sujeitos da missão universal. Interessante, aqui nós vamos ver lá em Antioquia, depois da morte de Estevão, que há a dispersão, e Antioquia vai ser um ponto de encontro. E é lá em Antioquia que vai ser escolhido Barnabé e Paulo para ir além fronteira. Gente, todos nós somos missionários. Graças a Deus. Se a igreja existe, e ela existe, porque nós existimos, porque nós fazemos a nossa missão. Então é graça divina ver um leigo que sabe da sua missão, que vive a sua missão, eclesialmente vive a sua missão, que comunitariamente vive a sua missão e impulsiona isso para todas as pessoas e contagia o seu ser missionário ao coração do outro, como foram esses nobres apóstolos. Sétimo dia. Depois, nós consagrados, os padres religiosos, religiosas, bispos, os frades, freira, onde tem. A gente, eu diria que, de alguma forma, é como se a gente tivesse que ser missionário de forma dobrada. É um prejuízo quando uma pessoa consagrada não tem vocação missionária. Eu diria que não deveria sequer ter assumido a sua vocação. Afinal, fiquei padre religioso para quê? Para viver a institucionalidade? Não. Nós não ficamos consagrados para viver uma pastoral de manutenção, mas para viver vocacionalmente, essencialmente, a missão do ser igreja. Por isso, a gente precisa, porque o povo de Deus, todo o povo, é impossível. Nosso povo é grande, nosso rebanho. Então não tem como eu ser missionário só quando todo o povo compreender isso. Mas a gente que talvez estudou um pouco mais, a gente que está um pouco mais próximo dos primeiros registros, documentos, então nós líderes consagrados, não só dá exemplo por uma obrigação moral, mas por um encantamento missionário, por uma paixão missionária, por uma sede missionária. Ninguém deveria nos empurrar ou puxar. Ou seja, que os leigos façam o seu papel, devem fazer também. Mas não seriam eles a nos puxar. Deveria a gente caminhar lado a lado e fazer a missão com os olhos, com o coração, com toda a essência do nosso ser. Oitavo dia. Também os diáconos permanentes sujeitos da missão universal. Sabemos que nem todas as dioceses têm, de fato, os diáconos, mas sabemos da sua missão, da sua presença
em meio aos leigos, da sua força em meio às famílias, principalmente os diáconos permanentes, e como isso realmente, com certeza, quando em nossa diocese principalmente fizermos esse 8º dia da novena, vamos rezar para que a nossa diocese se converta também ao ministério diaconato, para que surja realmente também vocações ao diaconato permanente, e assim a gente possa ter uma igreja toda ela ministerial. Os ministérios, eles não eram para se conflituar, eles não eram para se confundir, eles são complementares. Cada um tem o seu papel e a sua missão. E o 9º dia é um texto bonito, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Gostaria de ler pelo menos esse texto aí para a gente compreender esta mensagem, que é a que vai traduzir melhor essa dimensão que nós estamos colocando aqui, que vai dizer assim: quando os judeus viram as multidões, encheram-se de inveja. Eu gosto de inveja assim, porque as pessoas só têm inveja da gente quando a gente está fazendo a coisa boa, quando a gente está bem. Então, o nosso fazer com amor, com doçura, com elan, como coloca, termina desconfortando algumas pessoas, né? Então, não vamos sofrer quando, e ao redor de nós sempre vai ter uma multidão. Então, esse grupo coloca aqui que os judeus estavam cheios de inveja e com blasfêmias, né? Tem um sofrimento aí, falavam contra os missionários, Paulo, Barnabé, sua equipe. Então, Paulo e Barnabé falaram com toda franqueza. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 46 agora. Era preciso que a palavra de Deus fosse anunciada a vocês em primeiro lugar. Tudo bem, mas como vocês rejeitaram esta palavra e se julgam dignos da vida eterna, eis que nos dirigimos aos gentios, aos pagãos. Tem gente que está tão gorda de receber privilégios missionários que não se converteu. Então não vamos ficar ali a uma palavra que parece estéril do coração dessas pessoas. Tem uma multidão de pessoas esperando a gente. Ser missionário é isso. Então, os gentios diz respeito aos pagãos, aos que não eram da fé judaica, a quem Paulo se denomina evangelizador deles. Pois assim o Senhor nos ordenou, ou seja, para isso o Senhor nos chamou. A igreja ela tem que ir além fronteira. Então, depois dessa mensagem, nosso tempo está urgindo, podemos trazer agora a mensagem do Papa, que vai relatar mais sobre o lema. Passando o slide. Para o Dia Mundial das Missões, diz o Papa Francisco, escolhi um tema inspirado no livro Evangelho de Lucas, Os Discípulos de Emaús, com a temática Corações Ardentes, Pés a Caminho. Na narração evangélica, aprendemos a transformação dos discípulos a partir de algumas imagens sugestivas. Vamos meditar pelo menos 3 aspectos desse texto, que traça o itinerário dos discípulos missionários, que podemos renovar o nosso zelo pela evangelização no mundo de hoje. Vamos ver qual vai ser o primeiro. Então anote aí, o primeiro aspecto o Papa coloca, a partir da citação bíblica dos discípulos de Emaús, Lucas 24, 3 a 35. Corações ardentes. Enquanto nos explicava as Escrituras, na missão, a palavra de Deus ilumina e transforma o coração. É perigoso um cristão, um líder, que não lê a Bíblia. Como é que você vive mesmo? E às vezes coordenamos grandes coisas, grandes ações, sem a palavra de Deus. Na sua grande misericórdia, Deus nunca cansa de estar conosco, apesar dos nossos defeitos, dúvida, fraqueza, ou quando a tristeza e o pessimismo nos tornam duros de coração, como aqueles discípulos que baixaram a cabeça diante daquela realidade.
grande, né, da morte de Jesus. Mas então, hoje, como na ocasião, o Senhor ressuscitado está próximo de todos os seus discípulos missionários e caminha com eles, sobretudo quando se sentem perdidos, desanimados, assustados, com o mistério da iniquidade a envolver e querer sufocar. Então não vamos nunca nos sentir só. É verdade que às vezes bate o desânimo. A alguns chega aquela pergunta: eu mereço tudo isso? Por que que eu estou passando por tudo isso? É como que uma pequena crise, dependendo do missionário. Acima de tudo, nunca se esqueça, ele caminha conosco, ele está conosco, porque a missão é de Deus, é de Jesus. Então, não desista frente aos fracassos até, e muitas vezes não desista frente às tristezas, principalmente sinta a força de Deus presente na tua missão. Isso tem que estar claro no coração da gente. Como diz o Papa, não deixemos que nos roubem a esperança. O Senhor é maior que todos os nossos problemas, sobretudo se os encontramos em meio à nossa missão de anunciar o Evangelho do mundo, porque essa missão, afinal, é dele e nós somos simplesmente seus humildes colaboradores, servos inúteis. Se essa compreensão estiver dentro da gente, nada nos segurará na missão. A gente vai mesmo. Próximo ponto. Segundo ponto. Olhos que se abrem e o reconhecem. No partir do pão, a Eucaristia. Jesus na Eucaristia é o ápice e a fonte de toda a missão, vai dizer a Sacrosanto Concílio. O elemento decisivo que abre os olhos dos discípulos é a sequência de ações efetuadas por Jesus. O pegar o pão, o abençoar, partir, o entregar aos discípulos. Um gesto que Jesus fez muitas vezes com eles. Isso faz compreender uma realidade essencial da nossa fé. Cristo, que parte o pão, torna-se o pão partido, compartilhado com os discípulos e depois consumidos por ele. Ou seja, a Eucaristia não é somente uma hóstia, gente. A Eucaristia é um projeto de vida. Canta, diz o canto, o poeta, comungar é tornar-se um perigo, porque comungar é tornar um Cristo com os pensamentos, com os sentimentos, com o coração para o mundo missionário. E a terceira dimensão, pés a caminho, com a alegria de proclamar Cristo ressuscitado, a eterna juventude de uma igreja sempre em saída. Muitas vezes, pode ser que o corpo, mas se o espírito estiver rejuvenescido, não há cansaço. Às vezes, há pessoas que cansam pela gente, porque não tem o motor espiritual missionário que está dentro de um coração missionário. Por isso a mente não entende, o coração não entende. Jesus, o Papa está dizendo, depois de abrir os olhos, reconheceram Jesus na fração do pão, os discípulos partiram sem demora e voltaram para Jerusalém. A noite já não era mais perigo para eles. Esse sair apressado para partilhar com os outros a alegria do encontro com o Senhor mostra que a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. A vida inteira, tá, irmãos e irmãs? Aqueles que se deixam salvar por ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria. Evangelho Gaudium, diz o Papa Francisco, a alegria do Evangelho. Dito isso, vamos a mais uma mensagem. Não é possível encontrar verdadeiramente Jesus ressuscitado sem ser inflamado pelo desejo de contar a todos. Isso mesmo, que foi o que aqueles discípulos fizeram. O primeiro e principal recurso para a missão são aqueles que reconheceram o Cristo ressuscitado nas Escrituras e na Eucaristia. Palavra e Eucaristia são duas mesas que andam juntas, como numa celebração deve ser na vida.
e que trazem o seu fogo no coração e a sua luz no olhar. Eles podem dar testemunho da vida que não morre jamais, mesmo nas situações mais difíceis e nos momentos mais sombrios. Isso é que é missão, meus irmãos. Isso que é inspirador para cada um de nós. Então, nós temos aí como padroeira, né, das missões, Santa Teresinha. É importante a gente conhecer a história dela aí do século XIX, né, e como ela também é invocada. Então, convido a tantos vídeos, né, e tantas histórias, conhecer como deve ser na infância missionária, como deve ser na comunidade, e está também distribuído aí entre o material didático para esse mês, tá bom? Vamos passando. O envelope, como a gente falou, diz respeito, nós, Diocese de Balsas, por exemplo, na pandemia, a gente foi contemplado nos momentos difíceis para a evangelização. Mas imagine, toda a nossa diocese, talvez a catedral hoje reformada, mas a primeira que a gente recebeu, nossas matrizes, quantas construções, às vezes os próprios missionários foram doações que chegaram. Então, hoje, principalmente nós na nossa diocese, devemos ter um olhar universal para aquelas realidades que sofrem, que precisam muito mais do que aquilo que um dia nós precisamos. E hoje nós temos condições, com a alegria, de fazer o nosso gesto. E está previsto também, a partir da manhã, todas as paróquias devem ter recebido, então está aí disponíveis nas redes sociais, incluir a oração dos fiéis, organizadas também a cada liturgia de cada domingo, dentro das nossas missas. E quero concluir com esta mensagem do Papa. A missão é de Deus, pela qual somos chamados a colaborar. Não podemos fugir dessa responsabilidade. Assim, todas as igrejas particulares, todas as instituições e associações eclesiais e cada cristão membro da igreja tem o dever de colaborar para que a mensagem do Senhor se difunda e chegue até os confins da terra. A vida é missão. Ok, William, Rosiane. Oi, padre. Agora a gente vai apresentar, né, a programação do mês missionário, essa programação que foi feita aí no encontro que teve de formação na diocese, e agora a gente vai apresentar aqui a programação para que todas as paróquias, para que todos fiquem por dentro, né, do que vai acontecer durante esse mês missionário. Nós temos aí como proposta o que já está acontecendo agora, essa live de abertura do mês missionário. Amanhã, dia 1º do 10, acontecerá a missa de abertura do mês missionário na Catedral de Balsas, às 9 horas da manhã. Também essa programação de missas que está prevista acontecer também em todas as paróquias da nossa diocese. Dentro da programação, teremos aí, vocês vão estar acompanhando aqui nas redes sociais, vídeos envolvendo aí as pastorais, os grupos e movimentos. Esses vídeos que têm aí algumas temáticas e vocês devem acompanhar também aqui pelo Facebook. Acontecerá também a novena missionária, várias paróquias irão aí participar dessa novena missionária, são 9 noites, né? Como o nome diz, novena, e cada noite será aí assumida por uma paróquia.
Tem também a proposta dos cards missionários para a alimentação das redes sociais e a mensagem especial para o Dia das Missões. Mas a diocese, ela deixa, né, as paróquias aí à vontade para estar também elaborando a sua programação, criando a sua programação, claro, com algumas datas que foram definidas em assembleia. Nessa formação foram colocadas essas propostas, né, a celebração de abertura do mês missionário, a novena missionária envolvendo as comunidades, grupos pastorais e movimentos. Também está prevista a gincana missionária e um ponto muito importante que todas as paróquias devem abraçar é a missão nas comunidades do sertão. Não podemos deixar nossas comunidades desassistidas. Dia 7, o dia D da visitação. Esse dia D vai acontecer em todas as paróquias da nossa diocese. As paróquias estarão aí reunidas para fazer aí as visitas missionárias. Temos também encontro missionário com as crianças, exposição missionária, tem o dia da coleta e a dinamização das redes sociais. E claro, como falei anteriormente, cada paróquia vai estar aí também acrescentando mais algumas atividades dentro da sua realidade aí nessa programação do mês missionário. Então, a diocese deixa também espaço para que as paróquias possam estar aí acrescentando mais algumas atividades de acordo às suas realidades. E dia 5 vai acontecer essa live muito importante, uma live aí com o nosso regional Nordeste 5, o Comire, tá bom? Vai estar aí fazendo essa live, falando um pouco sobre a espiritualidade missionária, sobre o mês de outubro, né? E a gente espera contar com a participação de todos. Hoje tivemos aqui uma bonita participação e a gente convida a todos vocês que estão nos acompanhando para acompanhar também dia 5 essa live às 20 horas, que será transmitida aí nas redes sociais do Comire Nordeste 5. E aí cada paróquia vai, né, estar fazendo aí, elaborando a sua programação. E não esqueçam, gente, de compartilhar, tá? De compartilhar conosco, de compartilhar aí com o Comide as atividades que vocês irão acrescentar na programação da paróquia. Compartilhem conosco. Então, gente, o William dizendo, compartilhem conosco, gente, as ações missionárias que vocês fizerem como paróquia. Só o fato de compartilharmos já vai chegando aos outros corações. E é muito, mas muito importante mesmo que nós façamos acontecer. A missão é movimento. E o mês de outubro nos oportuniza a movimentar ainda mais as nossas paróquias, as nossas comunidades. Vamos envolver todas as pessoas, vamos envolver todas as nossas comunidades, todas as nossas pastorais e fazer assim um mês missionário que chegue a arder todos os corações e todos nós nos coloquemos ainda mais a caminho, porque o tema é ide da igreja local aos confins do mundo. Simbora, povo de Deus, simbora, Diocese de Balsas, fazer assim um mês missionário com muito amor. E assim nós vamos já concluindo a nossa live de hoje. Eu gostaria ainda de registrar a presença aqui dos nossos amigos, do Tito e Regimar, que estão em Carapira, Moçambique, África. Muito bom ter vocês conosco. Recebam o nosso abraço, Tito e Regimar. E assim como todos que permaneceram aqui
até agora. Foi motivo assim, de muita alegria ter cada um de vocês aqui. E nós, que aqui estamos, que participamos dessa live, temos ainda a bonita missão de fazer chegar aos demais, de fazer acontecer. Gente, não vamos deixar a programação missionária do mês de outubro acontecer por menos. Não. Padre José Alberto colocou: a missão é de Deus, a missão é de Jesus. Se a missão é de Deus, se a missão é de Jesus, ela merece o nosso melhor. Então, vamos dar o nosso melhor. E aí a gente convida já o William e o Padre José Alberto para deixar sua mensagem, porque para nós, assim, finalizarmos com a bênção. Vai lá, William, que eu já vou com a bênção. Porque falando de missão, já tem missão chamando aquilo lá. Simbora, então, William. Só agradecer, né, a todas as pessoas, os missionários que participaram conosco, a Edileuza, que está chegando agora, né, e assim todas as pessoas que estiveram conosco. Queremos agradecer por esse companheirismo, por esse momento muito importante e dizer a cada um de vocês, minha gente, a missão, ela acontece comigo, com você, com todos nós. Que possamos unir forças, dar as mãos com as nossas pastorais, grupos, movimentos e fazer deste mês o mês mais bonito do ano. O mês de outubro, o mês missionário, será para nós o mês mais bonito do ano. Quero agradecer a Roseane, a nossa amiga, e, de modo especial, agradecer ao Padre José Alberto, né? Ele que é o nosso coordenador de pastorais. Padre José Alberto, nossa gratidão pela sua colaboração. Obrigado, gente. Eu quero parabenizar o nosso COMID, que é um motor diocesano em termos de missão e de muitas outras coisas. Geramos missionários, ministérios, pessoas com coração de Deus para a missão. Então, parabéns ao COMID, parabéns também a todos os comipas, e eu não tenho dúvida que, com a graça de Deus, nós teremos um grande mês missionário. Santa Teresinha interceda por nós e faça cada um a sua parte, porque a de Deus já está feita e muito completa. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Corações ardentes, pés a caminho. Ide da igreja local até os confins do mundo. Vê se você passa o medo do batente da sua porta. Um abraço. Abraço, povo. Cheiro.